Olá, bem-vindo ao nosso curso do Discipulado. Que prazer imenso é ter você nos acompanhando nesse projeto. E eu tenho plena certeza que até agora as palavras e as instruções que estão sendo entregues para o seu coração, com certeza eles estão lhe concedendo uma outra visão a respeito do reino dos céus e lhe concedendo a oportunidade de se relacionar melhor com esse Deus Todo-Poderoso que nós amamos. E agora o tema é a oração. Abra lá, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, que diz: orai sem cessar. Amém? Pegue sua apostila e me acompanhe. A oração é a grande ponte que os engenheiros celestiais construíram entre a terra e o trono de Deus, através da qual trafegam as nossas petições e ver-nos os grandes carregamentos de provisão do Altíssimo. Através da oração, a igreja, bem como o crente individualmente, pode tomar posse das promessas de ajuda e de auxílio do trono do Todo-Poderoso. A oração arremessa-se à fronteira da vida espiritual. É pesquisa original em território inexplorado. A meditação introduz-nos na vida interior. O jejum é um recurso culminante, mas a disciplina da oração é que nos leva à obra mais profunda e mais elevada do espírito humano. A oração verdadeira cria e transforma a vida. A oração secreta, fervorosa, de fé, jaz a raiz de toda a piedade pessoal, escreveu William Carey, o primeiro grande missionário dos períodos das missões modernas. Orar e mudar. A oração é a avenida central que Deus usa para transformar-nos. Quanto mais nos aproximamos do pulsar do coração de Deus, tanto mais vemos nossa necessidade e tanto mais desejamos assemelhar-nos a Cristo. Amém? Olha aqui para mim. Oração é fundamental para nós. Assim como comer, beber, são essenciais para que se possa manter a vida carnal, é inevitável que o homem também tenha essa mesma consciência de que orar é o que mantém a vida espiritual pulsando dentro de nós. Falamos em aulas anteriores que agora temos a natureza de Cristo dentro de nós. E para que se possa manter essa natureza viva, é necessário que você tenha o compromisso com a oração. É inevitável. O homem que não tem compromisso com a oração, o cristão que não tem essa responsabilidade de estar se alimentando espiritualmente, morre. É por isso que se vê muitos crentes desviando, porque um dos sinais de uma vida fracassada espiritualmente é uma vida sem oração. Então, desde já, aprenda isso. Para que você seja vitorioso no mundo espiritual, é importantíssimo que você tenha responsabilidade em alimentar seu espírito através da oração. Eu sei que muitas vezes a oração pode ser cansativa, muitas vezes ela não vai ser realizada por um desejo ardente, às vezes vai ter que ter um esforço mesmo, mas tudo na vida tem um preço. E para que você mantenha uma intimidade maravilhosa com Deus, a oração será o preço. Porque o inimigo, de todas as maneiras, de um lado ou de outro, vai tentar impedir você de ter uma vida de oração com o nosso Deus. Amém? Me acompanhe aí na sua apostila. Primeiro, a oração no ensino de Jesus. Quanto à oração no ensino de Jesus, em Mateus 6, de 5 a 25, aprendemos que não devemos orar como os hipócritas, como está em Mateus 5. A hipocrisia dos contemporâneos de Jesus experimentava especial contentamento quando, em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas e nas praças, oravam para ser vistos. Eles faziam da oração uma forma de ostentação, uma piedade de fachada, no intuito de deixar boa impressão aos outros. Então, para que a sua oração seja uma oração que agrade ao coração de Deus, ela precisa ser uma oração sincera, não hipócrita. Tem pessoas que só oram porque o pastor manda, tem pessoas que oram para não ficar mal na foto com os irmãos, tem pessoas que participam de reuniões de oração porque apenas querem manter uma pose de que são pessoas sérias diante de Deus, mas nada disso.
nós devemos sim experimentar a piedade, realmente o desejo, a vontade. Por mais que as lutas sejam grandes, mas o esforço de viver uma vida real em oração com o Senhor. Segundo ponto, me acompanhe. Devemos orar confiantes na onipresença de Deus. Mateus 6,6 diz o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechada a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Apesar do ensino do apóstolo Paulo, segundo o qual podemos orar em todo lugar, como está na 1 Timóteo 2,8, a nossa vida de oração só adquire verdadeira maturidade quando modelada no secreto do nosso aposento, como bem disse Jesus. Olhe para mim. É importante participar das orações na igreja, que podemos chamá-las de oração em público, orações na casa dos irmãos, mas você precisa ter o hábito de ter seu momento com Deus. Acreditar que o Senhor está presente ali e que Ele realmente está interagindo com você. Porque tem pessoas que não conseguem acreditar na onipresença do Senhor, de que Ele está ali naquele momento de oração perto de você. Isso precisa ser quebrado no seu coração. Então, para que isso realmente seja retirado da tua vida, você precisa ter momentos a sós com Deus. Qual foi a última vez que você se trancou no seu quarto e buscou a presença de Deus? Que isso possa se tornar um hábito na tua vida. Tá bom? Próximo ponto. Terceiro. A verdadeira oração não consiste na abundância de palavras. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mateus 6, versos 7. O efeito da oração não depende da abundância de palavras. Ainda assim, existem os que imaginam que por muito falar serão ouvidos. Uma das mais poderosas orações da Bíblia é a de Elias, quando da sua contenda com os seguidores de Baal, que está primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 22 ao 38. Se você quiser ler lá na sua casa, lê daqui a pouquinho aí na sua Bíblia, pegue, uma história impressionante. Mas continue aqui comigo. Os falsos profetas oraram pela manhã até o meio-dia e nada aconteceu. Elias fez uma oração de mais ou menos 70 palavras e, como resultado, veio fogo do céu e consumiu o holocausto. A piedade, e não palavras, é o combustível da verdadeira oração. Olhe para mim. Tem pessoas e religiões que estabeleceram contas. Os muçulmanos, por exemplo, eles têm uma conta, um cordão, e cada pedrinha representa um número de orações. Em religiões que se chamam cristãos também, eles se utilizam de contas, e conte tantas vezes o Pai Nosso e assim por diante. Mas não é nas vãs repetições, mas sim na piedade, na sinceridade, na oração realizada com muita fé. Porque tem pessoas que pensam assim, que por muito falarem, ou se fizeram uma oração cheia de choro, ou por fazerem uma oração com aquela voz impostada, ó Senhor poderoso, sabe? Tem pessoas que pensam que aquela oração, que afronta, diz assim, olha, Senhor, se você não me abençoar, olha aí, senão eu vou sair da igreja e tal. Tem aquelas orações de fogo, mas deixa eu dizer uma coisa para você, não é o excesso de palavras, mas a maneira como você está orando para o Senhor. É uma oração cheia de fé mesmo, porque é isso que toca o coração de Deus. Próximo ponto. O Pai Celestial conhece nossas necessidades. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós o pedirdes. Versos 8. Me acompanhe na apostila. Uma vez que Deus, o Pai Celestial, conhece todas as necessidades antes mesmo que expressemos em oração, parece sugerido no ensino de Jesus que a oração nunca deve ser usada como argumento que visa convencer ou torcer o braço de Deus, como um meio de expressar gratidão antecipada ao Senhor pelo que, com certeza, Ele fará para o bem-estar do seu povo que clama. Então, olhe para mim, tem religiões por aí que, infelizmente,
eles se utilizam da oração como uma maneira de fazer barganha com Deus. Mas compreenda, o Senhor já conhece tudo aquilo que está no nosso coração. Entenda que o nosso clamor a Deus é, de uma certa maneira, para expressarmos a nossa gratidão e reconhecermos quem realmente somos e colocar o nosso ego e o nosso pecado em controle. Porque deixa eu te explicar uma coisa aqui interessante. Vou até mudar um pouquinho o assunto. Você acha que Deus precisa de oração? Deus é poderoso, criador de todas as coisas. Será que Ele necessita de milhares de pessoas aos seus pés, dizendo que Ele é lindo, lindo, maravilhoso, santo? Né? Tem muita gente que tem esse conceito de que Deus ele é egoísta, ou de que Deus ele tem algum problema de autoestima, que precisa de milhares de pessoas buscando a Ele, gritando por Ele. Meu irmão, Deus ele não precisa de orações para ser Deus. Mas por que Ele estabeleceu a oração? Por causa de nós. Porque todo ser humano, infelizmente, queridos, isso é fato, ele tem tendências para o egoísmo, tendências para a vaidade, tendências para se colocar no lugar de Deus. Lembra que tem pessoas que sempre tem aquele papo furado de dizer: eu sou fulano de tal, eu sou fulano de tal, sou ciclano de tal. Muito cuidado. Quando Moisés perguntou pelo nome de Deus, o Senhor disse: eu sou o que sou. Então, muito cuidado em afirmar que você é alguma coisa, porque na verdade o ser humano não é nada. E a oração, ela vem nos colocar no nosso devido lugar. Porque quando você ora, você passa a reconhecer somente o Senhor como Todo-Poderoso. A oração não é para fazer com que o Senhor tenha vaidade, cresça a sua vaidade, nada disso. A oração, na verdade, é por causa de nós, para que a gente nunca se esqueça de quem somos e de quem necessitamos e de quem precisamos. Já reparou que pessoas arrogantes, prepotentes, pessoas que não são humildes, pessoas carnais, não oram? Não tem aquele momento de busca, de entrega. Já reparou como isso é fato? Porque a oração, na verdade, ele vem tratar conosco. Na verdade, a oração vem mortificar o pecado, a vaidade, a arrogância, a prepotência que é de natureza humana. A oração nos coloca no nosso devido lugar. Lembram de Satanás? Talvez a maioria não saiba, mas Satanás era aquele que dirigia os louvores e coordenava a adoração nos céus. E um dia ele pensou e disse: por que essa adoração só ao Senhor? Eu também quero. E com isso surgiu o pecado. Então, quando você, meu irmão, deixa de orar ao Senhor, deixa de buscar a Deus, o seu egoísmo, sua arrogância, sua prepotência, elas começam a se destacar no seu coração, e isso é um problema seríssimo. É por isso que oramos, porque na verdade oramos por causa de nós mesmos, porque Deus conhece todas as coisas, sabe de tudo que os homens precisam, mas precisamos orar para que o Senhor veja que estamos realmente nos colocando no nosso devido lugar. Somos servos. Você que aceitou Jesus, entenda uma coisa: você já não se pertence mais, você tem um dono, e o seu dono é o Senhor, e você precisa estar buscando Ele de todo o coração. Amém? Próximo ponto. Devemos orar de acordo com o modelo dado por Jesus. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6, versos de 9 em diante. Compreenda o seguinte: a nossa oração deverá incorporar esses seguintes elementos. Preste atenção que a oração é diferente de reza. Olha aqui para mim. Tem gente e tem instituições que estabelecem reza como se fosse oração. Mas reza é algo pré-estabelecido. É algo que alguém escreveu e você apenas repete. Mas oração é algo espontâneo. Então tem gente que faz o Pai Nosso, reza.
Mas, na verdade, o Pai Nosso é um exemplo de como devemos se colocar em oração diante do Senhor. Então, quais são esses elementos importantes? Me acompanhe aí na nossa apostila. Primeiro, intimidade com o Pai Celestial. Pai Nosso que está nos céus. Isso significa reconhecimento de santidade de Deus. Santificado seja o teu nome. É aquilo que eu falei antes. Reconhecer a santidade de Deus. E também nos lembrar e nos colocar na posição de que podemos ter intimidade com Deus. Há muito tempo, na história da igreja, tivemos instituições religiosas que disseram que Deus está muito longe do homem, e há religiões que afirmam que o homem não pode ter contato com Deus porque ele é muito santo, mas na oração que Jesus nos ensinou, ele coloca a oração como uma maneira de termos intimidade com o nosso Pai. Você que aceitou Jesus se tornou filho de Deus. Então, qual é o filho, no que se diz naturalmente falando, não tem intimidade com o Pai? Toda família normal, todo filho que realmente leva a sério a sua família, tem intimidade com seu pai. Tá bom? Próximo ponto. Desejo pela manifestação do reino de Deus. Venha o teu reino. O que isso significa para nós? Olhe para mim. Muitas das vezes, nós nos sentimos muita vontade nessa terra. Muitas das vezes, achamos que seria muito bom ficarmos aqui mesmo. Mas o servo de Deus, ele precisa ter anseios pelo reino do Senhor, pela glória de Deus, para que o Senhor estabeleça seu reino nessa terra. Nas próximas lições nós vamos aprender sobre o reino de Deus. Mas entenda que é necessário que nas nossas orações clamemos para que Deus manifeste seu reino aqui nessa terra, para que, meu irmão, essa vida seja muito melhor, porque o reino de Deus estabelecido nessa terra será algo tremendo para nós. Vamos aprender um pouco disso mais lá na frente, tá bom? Humilde submissão à vontade do Pai. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como eu falei antes também, oração nos ajuda a nos colocar na nossa posição. Então, qual é a nossa posição? De sermos submissos à vontade do Senhor. Falei anteriormente também que a nossa luta é contra a nossa vontade e a vontade de Deus. Quem não ora, ou quem não tem a prática da oração, infelizmente, é fato, não consegue ser submisso à vontade de Deus. Como uma crente, por exemplo, que a gente chega para ele e diz assim, é necessário ser dizimista na casa de Deus, por exemplo. O camarada que não tem vida de oração, não tem intimidade com o Pai, que não deseja o reino de Deus, ele sempre quer questionar. Por que tem que ser dizimista? Por que tem que entregar 10% daquilo que arrecadamos? Então, vai haver uma luta entre a vontade dele e a vontade de Deus. Então, meu irmão, quando você busca uma vida de oração, então você aprende a mortificar a sua própria vontade para viver de acordo com a vontade de Deus. Amém? Me acompanhe. Próximo ponto. Dependência da provisão divina. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Tem muita gente que, por não viver uma vida de oração, acha que o que tem, que o que conquistou é apenas resultado dos seus esforços. Mas não é isso. Muitas vezes, irmãos, o trabalho e o esforço são necessários sim, mas entre passar no vestibular e entrar na faculdade, ou entre fazer a prova e passar na faculdade, há um espaço aí. E isso chama-se vontade de Deus. Porque eu conheço muita gente que estudou, que batalhou e não passou. E eu conheço muita gente que, apesar de ter estudado muito, passou também. Então tem gente, irmão, que alcança grandes coisas de Deus, mesmo não merecendo. E tem gente que se esforçou e mesmo assim passou. Mas nada isenta de que é Deus que entrega a bênção. Queridos, que possamos ter consciência de que é Deus que nos entrega tudo. O ar que respiramos, as mãos que temos, a família que possuímos, tudo que temos é Deus que nos concede. E quando você não tem a prática da oração, você se esquece de onde é que vêm as coisas. Da onde vêm realmente as bênçãos.
que nos é entregue. Tá bom? Próximo ponto é consciência da necessidade do perdão divino. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Antes de continuarmos aqui no estudo, olhe para mim. Muitas vezes não queremos ter relacionamento com Jesus, intimidade com Jesus, porque não temos consciência do nosso pecado. Como tem gente que não quer aceitar Jesus porque acha que não tem problema nenhum com Deus. Eu falei em aulas anteriores que somos contaminados pelo pecado. E não é por sermos bons homens, boas esposas, bons cidadãos, não é porque não fumamos, não bebemos, não prostituímos, que isso nos concede entrar no reino dos céus. Não é porque você ajuda a obras caridosas que você vai entrar no reino dos céus. Mas pelo reconhecimento de que somos doentes, o câncer do pecado está em nós, e buscamos a cura que está em Cristo Jesus. Então a nossa caminhada na vida cristã é reconhecimento de que é Jesus que nos cura, é reconhecimento de que somos pecadores e diariamente recebemos o perdão divino. É necessário orarmos, porque, meu irmão, pecamos todos os dias, erramos todos os dias, cometemos falhas todos os dias, e é necessário colocar os nossos erros diante de Deus. Falei anteriormente, mas eu quero reafirmar também agora, que todos os pecados que você cometeu antes de aceitar Jesus foram apagados. Mas os pecados que você cometeu depois que aceitou Jesus são necessários ser apresentados diante de Deus. E é por isso que você precisa manter uma vida de oração, para que suas confissões estejam em dias diante de Deus. Tá bom? Aqui, me acompanhe aqui. Repouso na proteção divina, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. O que isso significa? Que muitas vezes o Senhor vai permitir, e que muitas vezes o diabo vai querer colocar, que muitas vezes vai surgir situações em que a tentação irá realmente se levantar contra nós. Você é tentado todos os dias. Você liga a televisão, você é tentado. Você está no trânsito, você é tentado a fazer algo maligno ali no trânsito. Muitas vezes você é tentado no trabalho a querer, passar a mão ali numa verba da empresa. Então nós somos tentados em várias áreas da nossa vida. Mas o que acontece? Quando se tem uma vida de oração, se repousa em Deus, porque o Senhor é capaz de nos proteger e de nos livrar todas as ciladas e tentações que se levantam contra nós. Outra coisa é reconhecimento da soberania divina, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. O que isso significa para nós? Foi o que eu disse antes. Quando você não vive uma vida de oração, você não se coloca no seu lugar. Nós somos servos. Em outras palavras, português mais claro, somos escravos de Deus. E muitas vezes enchemos o peito, arrogantemente fazemos as coisas sem consultar a Deus, fazemos as coisas arrogantemente sem buscar a orientação do Espírito Santo. Mas quando você vive uma vida de oração, você passa a reconhecer que você é apenas servo. Que o reino, o poder e a glória, todo o reconhecimento deve ser dado somente ao nosso Senhor. Tá bom? Vamos lá. Sexto, devemos orar com uma atitude de perdão. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Versos de 14 ao 15. Em Mateus 5, Jesus ensina que se trouxeres a tua oferta, que aqui está inclusa a oração, no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta, os versos 23 e 24. Agir de outro modo é pura arrogância, e Deus não dá ouvido à oração do soberbo. Então, irmãos, quando você não tem uma vida de oração, você fica aquela posição soberba. Eu lá vou pedir perdão para o irmão, eu lá vou perdoar fulano. Eu não sou homem de perdoar, não, eu sou homem de mão pesada. Não tem gente que é assim. Mas por quê? Porque não tem vida de oração com Deus. Porque aquele que ora
passa a ter uma atitude de perdão para com as pessoas. É mais benevolente e misericordioso para com as pessoas. Irmãos, da mesma maneira como você trata o seu próximo, seremos também tratados da mesma maneira. E isso fique no nosso coração. Fica alerta, tá? Você também, porque isso é uma realidade muito séria. Que sejamos misericordiosos para com o próximo, porque vai, e lá na frente, vai que acontece de também precisarmos de misericórdia. O dia de amanhã não nos pertence. Tudo pode acontecer. Eu aprendi que a vida é como uma roda gigante. Às vezes estamos lá em cima, e às vezes estamos no meio, às vezes estamos embaixo. Às vezes os que estão lá embaixo sobem um pouquinho, e às vezes vão lá para cima. Então, irmãos, que a oração nos leve a essa atitude realmente de perdão para com as pessoas que nos cercam. Tá bom? Vamos lá, continuando aqui na nossa apostila. Obstáculos a uma vida de oração. Entre os obstáculos mais comuns à vida de oração, destacamos as seguintes. Dúvida. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebestes e tê-lo-eis. Marcos 11, 24. Entenda, a fé e não a dúvida constitui a moeda corrente das transações espirituais entre o crente e o céu. Só os que oram com fé receberão e reterão consigo o que buscam junto a Deus. O apóstolo Tiago adverte-nos no sentido de orarmos com fé e não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte, como está em Tiago 1,6. Concluiu o apóstolo: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Olhe para mim. Então, quando você for orar a Deus, não tenha dúvidas de que Deus vai te conceder a tua petição, de que o Senhor está te ouvindo. Não tenha dúvidas que o Senhor está ao teu lado e Ele está aí para te auxiliar nos momentos difíceis da tua vida. Porque entenda uma coisa, é fé. Fé, como eu falei anteriormente, fé é tudo. Não adianta você orar gritando, ou orar baixinho, ou orar chorando, ou orar com autoridade, impostando voz. Meu irmão, nada disso vai surtir efeito nos céus se não houver fé no teu coração. Fé na tua alma. Então, você pode orar bem baixinho, mas se for uma oração com fé, vai mover céus e terra. Tá bom? Próximo ponto. A indisposição para perdoar. E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para com vosso Pai que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Entenda, a disposição ou indisposição para perdoar a quem nos ofende é elemento aferidor do sucesso ou insucesso de uma vida de oração. Pois não há como fugir da realidade das palavras de Jesus ditas em Marcos 25. A oração que não vem acompanhada da disposição de perdoar é ostentação fútil e barata. Deus não escuta arrogante, e inimizade e ódio no coração contra o irmão constituem arrogância. A oração, pois, deverá ser o resultado da nossa comunhão com o Senhor e seus filhos e todos os demais homens. O problema é que nunca se deixa de orar por quem a gente ama e jamais se ora por quem não se quer bem. Então, entenda o seguinte, queridos, é inevitável. Para que suas orações sejam realmente atendidas, você tem que estar de bem com aqueles que estão ao seu redor. Procure estar em comunhão com parentes, amigos, irmãos da igreja, para que Deus possa derramar bênçãos sobre nós quando formos orar. Amém? Terceiro, iniquidade no coração. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, verso 18. Então, o salmista tinha a consciência de que se permitisse que a iniquidade assaltasse e dominasse o seu coração, as suas orações jamais seriam atendidas pelo Senhor. Esta descoberta diz respeito a nós, os crentes de hoje também. Então, olhe para mim, tem pessoas que têm perversidade no seu coração. E muitas vezes estão orando com perversidade, querendo o mal do seu próximo. Entenda, que possamos ter o coração puro em nossas orações. Porque, infelizmente,
quando temos intenções malignas no nosso coração, as nossas orações são impedidas. Às vezes o Senhor quer derramar a bênção, mas esse ódio, essa iniquidade no teu coração pode interromper bênçãos sem medidas na tua vida. Tá bom? Continuando aqui. Quarto, orar fora da vontade de Deus. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Primeira carta de João 5,14. Não são poucos os crentes que acharam o modo errado de fazer a coisa certa. Isto é, muitos oram, e isso é certo, mas não pedem fora da vontade de Deus, e isso é errado. O ideal, joanino, é que o crente, antes de pedir alguma coisa, tende a achar o que pedirá em oração como algo incluso no plano real do Senhor para a sua vida. Neste caso, orar é concordar com Deus no que Ele já escolheu como melhor para a vida dos seus filhos. Nas palavras do apóstolo Paulo, é experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como está em Romanos 12:12. Olhe para mim, deixa eu explicar melhor para você. Muitas vezes as pessoas estão com a atitude correta, que é orar diante de Deus. Mas aquilo que estão pedindo a Deus bate de frente com a sua doutrina e com aquilo que Ele quer de melhor para o homem. Por exemplo, Deus não vai atender ao homem que está orando para que suas vendas de cachaça aumentem. Deus não vai atender isso. Por exemplo, Ele não vai atender a oração da mulher que quer que o seu prostíbulo seja mais rentável. Ele não vai abençoar isso. Então, tem coisas que batem de frente com a vontade de Deus. Então, tipos de oração como essa, o Senhor não atende. Então, não podemos orar fora daquilo que está na vontade de Deus, tá? Outra coisa é falta de perseverança. E então me disse, não tem mais, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e ouvi por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10, 12 em diante. Então, continuando aqui no texto do nosso estudo. Com frequência nos deparamos com o ensino que orar mais de uma vez sobre algo que desejamos é falta de fé. A Bíblia ensina exatamente o contrário. Daniel, por exemplo, orou e jejuou 3 semanas a fim de compreender os acontecimentos dos últimos dias relacionados ao seu povo. Quanto à necessidade de orar sem nunca desfalecer, Jesus ensinou que o crente deve pedir, buscar e bater. Então, olhe para mim. Nós precisamos, e isso é inevitável, ser persistentes, determinados na nossa oração. Não desfaleça seu coração. Ore hoje, ore amanhã, ore durante 21 dias, 40 dias, 1 ano, mas nunca desista de estar colocando diante de Deus aquilo que almeja o seu coração e que está de acordo com a vontade do Senhor. Não há nada que possa te impedir de ser um vencedor. Porque tem muita gente que, infelizmente, deixa de receber a bênção de Deus porque não é perseverante. O texto nos fala que Daniel começou a orar e demônios passaram a impedir o anjo de entregar a bênção para Daniel. Às vezes você desiste de orar, mas não está sabendo que no reino espiritual está havendo uma luta tão grande que está atrapalhando da bênção chegar logo. Então é necessário que você continue em oração para que isso colabore, para que o Senhor derrame sua bênção sobre nós. Tá bom? Vamos lá. O cristão e a oração. Entenda o seguinte, o cristão e a oração não apenas rimam, são termos que formam uma combinação perfeita. Se não vejamos, o cristão que não ora, dentre outras coisas, o cristão que não ora é alguém que ignora os vastos recursos celestiais ao seu alcance. Ignora valores subjetivos da oração, tais como dependência, esperança em Deus, experiência do socorro divino e confiança para receber proteção profunda. Hebreus capítulo 5, verso 7 diz, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte,
foi ouvido quanto ao que temia. O cristão que não ora a Deus, por sua omissão está como quem arroga a Satanás. Em outras palavras, o crente que não ora fortalece a imposição do diabo, seu adversário, contra si. Olhe para mim. Inevitavelmente, quem não ora está deixando de batalhar, de travar uma batalha espiritual. E, aliás, não importa o crente, todos os crentes estão em batalha espiritual. Tem alguns que até dizem assim: não, pastor, eu não vou orar porque eu estou muito bem aqui. Se eu orar, eu vou afrontar o diabo vai querer fazer alguma coisa, vai tentar revidar. Eu não quero, nesse momento, quero estar em paz. Tem gente que não ora com esse tipo de pensamento. Mas, meu irmão, o diabo não gosta de você e de todas as maneiras ele vai atrapalhar a sua vida. Não importa se você é um bom pai de família, se você é uma pessoa generosa, se você é uma pessoa que faz doações, você é inimigo do diabo. E de uma maneira ou de outra, quando você não ora, você está contribuindo para que o diabo possa avançar nas suas estratégias malignas. Quando nós oramos, estamos atrapalhando cadeias malignas, quebrando planos malignos, quebrando ciladas malignas. Então é necessário que você tenha responsabilidade com a oração. Segundo, me acompanhe aqui. O cristão que ora, o crente que ora é alguém que compreende que não pode viver sem Deus, porque nele vivamos e nele movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração, como está em Atos 17, 28. Reprova a si toda e qualquer coisa que impeça a oração. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, verso 18. E outra questão é, confiança na proteção divina, como está no Salmo 46. Olhe para mim. Então, o cristão que ora, meu irmão, ele se fortalece em Deus. Como tem gente que chega para mim e diz: pastor, eu estou fraco, pastor, eu estou desanimado, pastor, ora aqui por mim, põe a mão na minha cabeça, faz alguma coisa. E às vezes eu olho para essa pessoa e penso assim: poxa, mas você tem todas as armas nas tuas mãos. Você tem toda a oportunidade de ser um vencedor. Mas por que não vence? Porque não leva a sério uma vida de oração. Geralmente essas pessoas não são pessoas que oram, que buscam realmente ao Senhor. Olha, entre jovens, por exemplo, como há um desânimo entre os jovens. Porque os jovens são muito atacados na escola, na televisão, entre amigos, no passeio da praça. Então, muitos são realmente atacados. Mas quando não vivem uma vida de oração, caem. Mas, tanto para os jovens quanto para os adultos, a realidade é que precisamos levar a sério a nossa vida de oração. Amém? Para concluir aqui a mensagem, Martinho Lutero certa vez declarou: tenho tanto que fazer que não posso prosseguir sem passar 3 horas diariamente em oração. Você sabe quem foi Lutero? Foi um daqueles que contribuiu com a reforma protestante. Então, um homem de uma importância significativa para a igreja cristã. E ele afirma que ele não conquistou nada disso sem vida de oração. Outro foi John Wesley, que disse: Deus nada faz senão em resposta à oração. E apoiava a sua convicção devotando 2 horas diariamente a esse exercício sagrado. Então, até aqui você pode ver que grandes homens que conquistaram grandes coisas para Deus foram homens que levaram uma vida de oração a sério. O tempo que gastamos em oração secreta com Deus é fator determinante de que seremos vencidos ou vencedores na nossa vida pública. Pastor Raimundo de Oliveira. Então, meu irmão, se você vai ser vencedor ou você vai ser um derrotado, se você vai conseguir vencer as batalhas que se levantam com você ou não, vai depender do estilo de oração que você possui diante de Deus. Que você possa lutar contra a preguiça, o cansaço, o desânimo, que você possa lutar contra a sua falta de tempo e você realmente possa buscar a Deus, não só no templo, não só nas orações em família ou na célula, mas principalmente na sua casa. E só para fechar aqui com chave de ouro, tem muita gente que procura profeta, porque quer receber revelação de um profeta, mas não sabe e não compreende que se ele tirar 2 horas buscando o Senhor pode lhe revelar coisas maravilhosas, tremendas.
Tem gente que se rende o seu coração e coloca na mão de profetas que são usados pela carne e muitas vezes deturpam a vontade de Deus para a vida da pessoa. Mas, meu irmão, se você for uma pessoa séria e tiver seus momentos com Deus, você não vai precisar de profetas e profetadas e reveladas na sua vida, porque o próprio Deus falará com você. Amém? Até a próxima lição. Que Deus te abençoe.